finally made real the declaration of independence. Power and influence of this house. Mécanique supérieure. The host of the nations of the world on our own soil. E sejam bem-vindos à Sociedade das Nações, agora regressados de férias e prontos a começar uma nova temporada. Espero que tenhas descansado. Acho não que vejo sim. muito queimado. Não venho? Não. Já tive mais. Olha, voltamos numa semana de enorme agitação diplomática em que parece que, afinal, os Estados Unidos não vão atacar, pelo menos para já, a Síria. Não se esqueça que o Presidente americano é um Presidente que tem o Nobel da Paz, é um Presidente que tem grandes responsabilidades. Sim, mas foi dado antes de ele não fazer nada. É um Presidente que está um bocadinho dividido. Relutante. Está relutante e está dividido entre aquilo que é a sua memória histórica e aquilo que é o que deve ser feito. E o que deve ser feito neste momento é algo que pode ser muito grave, porque pela primeira vez desde a guerra entre o Irão e o Iraque foram usadas armas químicas numa escala muito grande. E aquilo que neste momento o Barack Obama está mais tentado a fazer é dar tempo para que as soluções diplomáticas e outras possam funcionar. Mas se não funcionarem, continua a estar ali a espada de Damócles à espera. E neste momento estamos à espera de uma resolução russa que vai detalhar como é que se vai controlar e possivelmente destruir o enorme número de armas químicas. Ou que nós achamos que é enorme, mas deve ser. Calcula-se 3 mil. Isto em si é um processo complicadíssimo. É um processo complicado. Guerra civil. É um processo complicado. Faz lembrar um bocadinho o processo de Líbia em 2013, em que os líbios também disseram vamos destruir as nossas armas. E realmente tinham muito mais coisas do que aquilo que se suspeitava. Mas não havia guerra civil. Mas não havia guerra civil. Portanto, isso vai alterar muitas coisas. Porque não te esqueças que estas armas não estão todas, segundo parece, em depósitos centrais, mas estão também na linha da frente. Ou seja, muitas destas armas podem já estar prestes a ser usadas, não estão guardadas, digamos assim. E uma das coisas suspeitas neste momento é que os famosos rockets que terão destruído as vidas humanas em Guta e noutras zonas de Damasco teriam sido usados por uma dessas unidades sem autorização central. Há um vídeo que nós, aliás, temos e que penso que estamos a passar agora, que é um vídeo que a Resistência enviou dizendo que é um vídeo de um lançamento dessa base aérea de Mezé, em que, curiosamente, o veículo que transporta o rocket, que é um Mercedes-Benz, a Mercedes-Benz não tem nada a ver com o assunto, obviamente, mas é um veículo Mercedes-Benz, traz o rocket vermelho, tem uma etiqueta ou um dístico em persa, em farsi, não em árabe. O que é que está a fazer uma caminhoneta com dística em persa numa base aérea síria na frente de batalha? Esse é um dos grandes problemas. Bem, dadas as movimentações dos rebeldes, por exemplo, também nomeadamente, parece que pessoas entram e saem daquele país com uma facilidade extraordinária, claro que sim. Combatentes, armados e coisas desse género. Como tu sabes, há muitos países árabes interessados em armar os rebeldes e que têm armado os rebeldes, desde o Qatar, que trouxe mísseis do Sudão para os rebeldes, desde a Arábia Saudita, que os tem apoiado, desde a Turquia. Portanto, há muitos países que estão a apoiar os rebeldes, mas a verdade também é que os rebeldes até agora não mostraram que tinham tantas armas químicas que pudessem usar contra o seu próprio povo. Não faz sentido. Embora tu lembras daquele ataque no metropolitano de Tóquio nos anos 90, da seita da Verdade Suprema, os extremistas japoneses entraram no metropolitano, lançaram o gás e mataram 13 pessoas. E não te esqueças não é muito difícil claro lançar que não. gás. E esse é um dos problemas dessas armas, é que são armas que são dissimuláveis, são armas que podem ser transportadas, podem ser camufladas como um projeto civil. Os líbios, quando tiveram as armas químicas, aquilo era o quê? Eram projetos de pesticida, era coisas para fabricar dentífricos, indústria farmacêutica, portanto, pode ser camuflado assim. E, por outro lado, os rebeldes, como sabem, já foram apanhados no exterior, por exemplo, na Turquia, com contentores com sarin. Portanto, eu não descarto essa hipótese. O grande problema é que um ataque tão maciço contra a sua própria população, com rockets que foram filmados e foram investigados pela ONU, é pouco crível que tenha sido feito por eles. Bem, voltaremos a este assunto certamente para a semana que vem. Vai ser uma semana em que vai haver alguma movimentação. Vamos então ao nosso convidado desta semana, que é Carlos Domingos Gomes Júnior, que foi Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau entre 2004 e 2005 e, novamente, entre 2008 e 2012, a altura em que se demitiu para concorrer às eleições presidenciais. Gomes Júnior ganhou a primeira volta, mas deu-se um golpe militar e tanto ele como o Presidente Raimundo Pereira foram detidos e, posteriormente, expulsos do país. Carlos Gomes Júnior tem vivido no exílio em Portugal, olhando as peripécias da junta militar no poder em Bissau, as acusações de esta ser negligente ou cúmplice na questão do narcotráfico, por exemplo, com o chefe das Forças Armadas, António Njai, acusado pela Justiça dos Estados Unidos, e vendo agora também a reabertura do processo eleitoral. Gomes Júnior quer ser candidato, dispõe-se a começar uma campanha e perguntámos-lhe o que é que o faz regressar à Guiné depois da queda e se não pensa que é, de certa maneira, um homem a abater sem garantias de nada. A minha decisão por voltar, como sabe, como político,
E para as provas que eu dei, entendo que devo continuar ao lado do meu povo e devo continuar a servir o meu país. Esta é a minha decisão e a minha determinação de voltar, porque os próprios militantes do meu partido, o PAGC, estão a exigir, os próprios militantes, a juventude, não é? E pensam que, de facto, sendo candidato às eleições presidenciais pelo PAGC, deverei voltar para começar a contactar com as bases. Mas quando falamos da sua volta, tem consciência dos riscos, inclusivamente físicos, pessoais, que essa volta implica? Naturalmente, mas como sabe, quem não deve não teme, não é? E a minha determinação, enfim, com o apoio da minha família e com os dos nossos militantes, eu penso que chegou a hora de voltar para continuar a luta. O que é que espera encontrar em Bissau? Que país é que espera encontrar? Naturalmente, como tem acompanhado, eu com muita preocupação que vemos que a Guiné está sendo um país adiado. Pelo esforço que nós fizemos no nosso governo, que toda a comunidade internacional elogiou, que foi um governo que deu provas concretas da sua capacidade, tanto assim que nós conseguimos o perdão da dívida externa da Guiné-Bissau. Como sabe, o serviço da dívida tinha um peso muito grande no Orçamento Geral do Estado. E não se fazendo as eleições, continuando com um governo de transição, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a comunidade internacional, enquanto não tiver um governo credível, certamente que não vai desembolsar fundos para a Guiné-Bissau. Isso é muito mau, porque a população, ao fim e ao cabo, é que irá pagar com todo este adiamento. O seu governo, que foi interrompido de uma forma, eu diria, brutal, enfim, as marcas dessa brutalidade ficaram na sua própria casa, que, quando sei, foi destruída. O seu governo estava, no fundo, com um plano de desenvolvimento e de reformas políticas bastante vasto, que inclusivamente era mandatado pela comunidade internacional. Tinha, no fundo, um quadro africano, tinha um quadro da ONU. Qual é que acha que foi a razão principal para essa interrupção violenta? O que é que terá sido o grande motivo deste golpe, agora que passou mais de um ano? Nós ganhamos as eleições logo a primeira volta, como candidato do PAGC, ganhamos as eleições com 54% de votos. Embora os votos que foram oficializados sejam 49% de votos, mas essa votação foi considerada justa e transparente para a comunidade internacional, foi validada pela CNE e foi validada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, nós não compreendemos o porquê que se vai fazer uma eleição de raiz. Mas nós já patenteamos a nossa disponibilidade, em nome da estabilidade, não queremos ser o foco da tensão, portanto, vamos aceitar que se faça eleições gerais, não é? E nós aceitaremos os resultados que efetivamente surgiram. Mas estamos convencidos que vamos ganhar essas eleições logo à primeira volta. Mas diga-me uma coisa, o tempo é curto. Sim. Nós sabemos que realmente neste momento houve um concurso para a obtenção de um sistema de verificação de dados biométricos pela Guiné-Bissau. Tem havido algumas preparações para a campanha, mas acha que a campanha tem condições para ser uma campanha livre, pluralista, em que todos façam ouvir a sua voz, ou acha que o clima não é ainda o clima ideal? Bom, isto é essencialmente a nossa preocupação. E nós já fizemos uma carta ao Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, Sr. Ban Ki-moon, e a Madame Zuma, da União Africana, patenteando a nossa preocupação, porque entendemos que há questões prévias que têm que ser consertadas. Portanto, não se pode pensar numas eleições livres, justas e transparentes, em que o povo não se pode expressar livremente, em que os jornalistas não podem fazer o trabalho, onde os políticos estão a ser presos, espancados e até mortos, não é? Portanto, há questões prévias que nós entendemos. Essas eleições em sendo têm que ser sob a supervisão das Nações Unidas e da União Africana, para garantir toda a transparência e garantir que o povo vai votar em liberdade. Voltando um bocadinho atrás, as reformas políticas que o seu governo estava a tentar fazer eram, por um lado, reformas, obviamente, do Estado, reformas económicas, reformas financeiras. Mas havia um ponto sensível, que depois voltou a verificar tão sensível, que esteve também ligado ao golpe, e que é a questão do aparelho de defesa e de segurança. Durante muito tempo foi dito que a Guiné continuava a manter forças armadas que não se justificavam para um tempo de paz. Talvez justificassem para um tempo de guerra, mas não para um tempo de paz. Qual é que é a sua visão realista sobre a possibilidade de uma verdadeira reforma de defesa e segurança na Guiné?
Como sabe, a Guiné precisa de umas forças armadas republicanas e que tenham obediência ao poder político. E nós constatamos durante a nossa governação que o efetivo militar era excessivo para um país pequeno como a Guiné-Bissau. Daí que nós, com o apoio da União Europeia, a missão PESD, que fez todo o levantamento das Forças Armadas e Forças de Segurança, entendemos que tinha que haver um efetivo fixo, não é? Não o que existe, porque na altura que começámos a reforma, era necessário fazer a lei quadro das Forças Armadas, conseguimos fazer a lei da condição militar, a lei do regulamento da disciplina militar, que foram aprovadas em Conselho de Ministros e foram ratificadas na Assembleia Nacional Popular e foi promulgado pelo Presidente da República e publicado em Boletim Oficial. Portanto, eram essas leis fundamentais que eram necessárias para começar a meter ordem nas Forças Armadas. E, então, fundamental era haver o fundo de pensão, que a comunidade internacional também se prontificou através da Missão da Consolidação da Paz das Nações Unidas, que desbloquearam uma primeira verba, cerca de 16,8 milhões de dólares. E havia verbas prometidas pela CEDEAO, que nunca chegaram a ser cumpridas, mas a Angola, através da decisão da Sua Excelência o Presidente José Eduardo Santos, criou-se a missão PESD, e é no quadro bilateral que a Angola financia toda a operação de mudança nas nossas Forças Armadas. Infelizmente, todo esse espaço foi interrompido bruscamente em 12 de abril. Como nós sabemos, um dos argumentos da intervenção militar, ou do golpe, como lhe queiram chamar, por todos os efeitos foi um golpe militar, mas um dos argumentos foi de que Angola estava a preparar a coberta da MISANG, da Missão de Segurança, que aliás tinha sido pedida pelo Estado guineense, pelos seus órgãos representativos. Os argumentos era de que a MISANG estava a preparar-se para fazer ela própria um golpe de Estado e decapitar, digamos assim, os militares guineenses. Foi exibida uma famosa carta, ou foi dita que havia uma famosa carta, onde isso era denunciado. Qual é o fundamento desta denúncia? Angola tinha algum acordo secreto consigo para decapitar os militares guineenses? Não, sabe que isso é desculpa do mau pagador. O problema é que era urgente travar a anarquia existente nas nossas Forças Armadas. E eu, como chefe do governo, entendi que devia-se fazer uma reforma profunda. E essa reforma foi feita com o consentimento de todos os órgãos da soberania da Guiné-Bissau. Inclusive o Parlamento. O próprio Parlamento guinense aprovou, o Parlamento angolano aprovou, não é? E o próprio chefe de Estado-Maior atual é que assinou esse compromisso com as Forças Armadas angolanas para fazer a reforma. E por que nós, aliás, Angola deu esse apoio de imediato à Guiné-Bissau? Porque nós fizemos uma luta armada comum para a nossa independência, temos afinidades históricas, desde o CONCP, não sei se o Nuno Rogério se lembra, onde fazíamos sempre concertação permanente. E Angola entendeu que a Guiné-Bissau, para se desenvolver, tem que fazer essa reforma, que era urgente. Porque não tendo estabilidade, não é, na Guiné-Bissau, qual é o investidor que vai pôr o seu dinheiro? Portanto, era urgente fazer-se essa reforma, porque sem a reforma nas Forças Armadas não pode falar de desenvolvimento socioeconómico na Guiné-Bissau. Essa era a prioridade do nosso Executivo. O problema é o excesso de militares, é o excesso de armas, é o mau comando, é o excesso de maus comandantes, é uma estrutura desarticulada, é o facto das Forças Armadas se dedicarem às vezes a outros assuntos que não são militares. Quais é que são os problemas essenciais que traçava assim sobre a atual estrutura militar? Sabe que nós temos ainda Forças Armadas que vieram ainda desde o tempo da luta de libertação nacional. Portanto, hoje em dia, as Forças Armadas em toda a parte do mundo, as Forças Armadas são interventivas, mas como dizem bem, com uma voz de comando firme, responsável, não é? E que obedece ao poder político. Essencialmente voltadas para a defesa externa e não para a segurança interna, não é? Sim, porque as Forças Armadas, em suma... Não são polícias. A Força Armada, em suma, é o garante da paz, da estabilidade e da soberania nacional. Portanto, as Forças Armadas não podem estar em constante guerra interna com o Executivo, não é possível. Temos que sentar e privilegiar o diálogo para que consigamos fazer aquilo que é o fundamental, que é a reforma desse sector, não é? Sem isso é muito difícil governar. Porque a Guiné, obviamente, tem problemas de segurança externos que são importantes. Quer dizer, há um problema de segurança das águas territoriais, há o problema do combate ao narcotráfico internacional, há o problema das fronteiras com o Senegal. Quer dizer, se quiséssemos ver
os problemas internacionais são muitos. Quer dizer, sim, a Guiné precisa de alguma defesa para assegurar a sua soberania, ou não? Naturalmente. Por isso que nós entendemos que o sistema de segurança também tinha que haver a reforma, não é? Porque sem haver o controle da segurança interna e o controle da segurança externa, Guiné-Bissau torna-se facilmente num país vulnerável. E quanto ao controle da nossa ZE, é a nossa preocupação. Como sabe, a Guiné-Bissau é um país muito rico em recursos halieuticos, não é? E estávamos a começar o controle, aliás, a prospecção do petróleo, não é? Fez-se todo o levantamento sísmico e estávamos na fase da prospecção com uma empresa Svenska, que é da Suécia. Não é? E havia fortes indícios que, de facto, há petróleo na Guiné-Bissau. E não podendo controlar a nossa ZE facilmente, os acordos de pesca são facilmente vulneráveis porque não tínhamos controle das nossas águas e fiscalizar a nossa ZE. E também há o problema mais gravoso, que é o problema do narcotráfico. Como sabe, a Guiné-Bissau, só no arquipélago de Zagós, temos mais de 84 ilhas. Não tendo capacidade de controlar essas ilhas, facilmente seremos vulneráveis. E era a nossa preocupação, até que quando assinamos um acordo para o combate ao narcotráfico, assinamos um acordo com o governo dos Estados Unidos, em que estava prevista a extensão das operações da Africom, sabe, que eles têm base através de Cabo Verde, criamos a sua extensão para nos ajudar precisamente no controle da nossa ZE. São medidas, de facto, que não são populares, porque, como sabe, o narcotráfico é uma organização muito poderosa e o nosso governo fez um combate com toda a firmeza, não é? Para, efetivamente, defender a nossa soberania nacional. A atual junta militar no poder, como lhe chamemos, disse que aceitava o seu regresso, mas sem condições especiais de segurança. Como é que comenta esta afirmação? Naturalmente que eu sou um homem de paz, eu sou pessoa de bem, enfim, o Nuno já me conhece há muitos anos, não é? Mas também quem fez esta declaração esquece que o Carlos Gomes desempenhou papéis de relevo na vida política da guinense, não é? Eu fui primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular e chefe de executivo durante 2 mandatos. Portanto, é a obrigação do Estado prestar-me a necessária proteção e segurança. Portanto, mas eu volto sem medo. Eu volto como cidadão guineense que está, enfim, com vontade de continuar a servir o seu país. Segunda pergunta, também para uma resposta rápida. O general António Njai, que acaba de ser promovido, disse também que tem uma grande raiva contra as pessoas de raça branca que exterminaram a sua família e cada vez tem mais ódio em relação a essas pessoas. Este tipo de discurso não lhe faz lembrar alguns momentos mais terríveis da história da Guiné? Olha, infelizmente a Guiné-Bissau vai fazer 40 anos da sua independência agora no dia 24 de setembro. E este discurso xenófobo não serve a ninguém. A Guiné-Bissau faz parte do Concerto das Nações. A Guiné-Bissau conquistou a sua independência, que foi saudada por todo o mundo. E tem beneficiado de apoios da comunidade internacional, porque reconhecem que, de facto, a Guiné-Bissau merece, porque aquilo que Amílcar Cabral, o legado que Amílcar e seus camaradas combatentes da liberdade da pátria deixaram, deve ser preservado. Não é? Agora, esse tipo de discurso, não cabe ao chefe de Estado-Maior proferir nenhum discurso. Os militares é para estar na caserna. Os militares são defendidos através do Ministro da Defesa. Portanto, são esse tipo de comportamento da anarquia que tem que ser posto ao fim. Sem isso, não podemos falar no desenvolvimento socioeconómico da Guiné. Por fim, a mesma pessoa disse que está cansada de ser acusada de ser um dos chefes do tráfico de droga e que, se for apanhado pela administração americana, que se vai suicidar ou será suicidado. Causa-lhe problemas o facto da cabeça mais importante das Forças Armadas poder estar minimamente ligada a acusações de tráfico de droga? O que nos tem chegado como informação, há um mandato de captura internacional. Naturalmente, que o governo dos Estados Unidos não iria fazer um mandato de captura internacional se não tivesse provas. Portanto, essas provas que o governo da Guiné-Bissau, naturalmente, aguarda que sejam presentes, não é? E nós preocupa-nos, sobretudo, porque isto seria uma desonra
para as Forças Armadas da Guiné-Bissau. Como sabe, as Forças Armadas da Guiné-Bissau desempenharam um papel muito importante na nossa luta de libertação nacional e é pena que meia dúzia de gente venha pôr em causa todo o prestígio das nossas Forças Armadas. Antes de me despedir de si, como é que avalia o papel do Dr. Ramos Horta como representante das Nações Unidas para este processo de transição? Olha, eu conheço o Dr. Ramos Horta há muitos anos. Eu tive a honra de ser condecorado pelo governo de Timor pelo desempenho que eu tenho feito no meu país. É um combatente liberal da pátria de Timor-Leste, é o Prémio Nobel da Paz, ex-presidente da República de Timor. Eu penso que, para a experiência que ele tem, sobretudo a lidar com os antigos combatentes, ele pode desempenhar um papel importante no restabelecimento da ordem constitucional na Guiné-Bissau. Carlos Gomes Júnior, só me resta desejar-lhe muito obrigado, um bom regresso à Guiné obrigado e espero que se mantenha de boa saúde. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Sim. E junta-se a nós, no programa agora, Rui Cardoso, editor do Correio Internacional, também vim de férias. Também vim de também férias, pouco queimado. Vocês não apanham sol este verão? Não, isto é a maquilhagem. É a maquilhagem. E convém defendermos do sol, apesar de tudo. Nós estamos, a nossa verdadeira natureza está ocultada. Com a revista Correio de Setembro, cujo tema de capa passa pelas monarquias e pelas famílias reais. Diria mesmo mais, isto é um real tema de europeias. Capa. Europeias, embora se fale também depois de Marrocos acessoriamente. Mas isso é mais para falar da Primavera Árabe. Agora, o que acontece é que falamos de uma Europa do século XXI, falamos de uma Europa do século XXI, avançada, socialmente, politicamente, tudo isso, em que, no entanto, numa série de países, e não são tão poucos como esses, continua a haver um regime que, à partida, é completamente anacrónico e deslocado no tempo, que é a monarquia. Certo é, alguns funcionam melhor que noutros, não é? Como é evidente. Certo é que no Reino Unido a situação, como se viu agora com o nascimento do bebé real, o prestígio, a importância popular da monarquia é uma coisa. Em Espanha, com a crise vivida, com as atribulações do rei Juan Carlos, a situação não é bem essa. E no norte da Europa, nomeadamente na Suécia e na Noruega, vive-se uma situação paradoxal, que aliás muito bem explicada aqui nos artigos, que é: de tal maneira a monarquia se aproximou dos cidadãos, perdeu o seu mistério, os príncipes e as princesas e os reis se tornaram pessoas como as outras, que as pessoas começam a questionar. Sim, então, para que é que serve? Porque é que não devemos ter um presidente? Não deixou de haver aquele mistério, não há distinção entre príncipe e pobre, porque não há pobres. Exatamente. Mas na Noruega, não é? Olha, a Holanda também é um caso em que a monarquia é muito bem vista, como nós sabemos. A monarquia holandesa é também uma monarquia popular. E temos ainda a Bélgica, onde se calhar se não houvesse monarquia, já não havia uma Bélgica, havia duas ou se calhar três. E tens aqui um artigo também interessantíssimo pelo título: Budistas, mas violentos. É uma coisa que se Parece passa... uma contradição. Não, lá não só não é uma contradição, como é uma realidade. Isso acontece na Birmânia, acontece no Sri Lanka, acontece em algumas zonas fronteiriças da Índia, em que há alguma militância budista, mas aí estamos mesmo a falar de monges, que nós normalmente associamos ao pacifismo, à não-violência, mas, como o artigo diz, se formos ver historicamente, eles próprios empenharam facas e armas em alturas de luta pela independência, e em que eles, neste momento, agora fazem uma perseguição, de facto atroz, às minorias muçulmanas locais, em que, portanto, mobilizam mesmo pessoas, aldeias inteiras, para uns pogroms, umas perseguições, neste caso não são raciais, mas religiosas. Não nos esqueçamos que o Dalai Lama, quando há a invasão chinesa do Tibete, tinha um exército, só que não era muito bom. Não era grande coisa. Muito mais para ler também: Brasil, Turquia, Primavera Árabe, a revolta das classes médias, ciência, os segredos da nanotecnologia. Portanto, uma revista a comprar. Seguramente. Esta edição de setembro. E que já está disponível também nas plataformas dos tablets, o que pode interessar algumas camadas de leitores. Claro, exatamente. Eu, por exemplo, livros não estão nos tablets, das novas tecnologias. Que não estão nos tablets, mas que estão em papel ainda. De duas pessoas que já morreram, mas que tiveram muita influência, o Darrell Huff, que foi um grande vulgarizador da estatística, e um dos grandes cartunistas, digamos assim, dos últimos tempos, o Sr. Kalman, Como Mentir com a Estatística. E tens na capa um coisa mais fácil que há. É um livro muito pequenino, muito bonito, sobre como é que se fazem as estatísticas, como é que podemos manipular as estatísticas, e que valia a pena ler para se perceber que nem tudo o que vem nos jornais e nos grandes relatórios económicos do FMI ou outros deve ser olhado sem crítica. Como verdade absoluta. Depois trago-te um grande escritor islandês, talvez da nova geração da literatura islandesa, o Jon Stephenson, Paraíso e Inferno, um livro sobre a salvação e a perdição
na Islândia, que não é propriamente o país em que todas as pessoas gostariam de viver. Mas é um povo bonito. É um povo bonito, é um país bonito que eu aconselho. Paraíso e Inferno. Depois do James Hunter, O Monge e o Executivo, isto transformou-se rapidamente num best-seller internacional, uma história sobre a essência da liderança, porque é a história de um homem que é um gestor profissional, que encontrou um outro, que era também um gestor e que se transformou em monge, e que depois tenta associar a disciplina do convento à disciplina da empresa, e saber se as duas são conciliáveis. O Monge Executivo, uma espécie de uma metáfora sobre a liderança. E, por fim, de uma grande latinista que já trabalhou na BBC, não sei se te lembras dela, a Anneliese Freisenbruch, era uma investigadora da BBC, entrou em muitos dos programas sobre Roma, As Mulheres dos Césares. Não os Césares, mas as mulheres dos Césares. As tais que não lhes basta serem honestas. As tais que não lhes basta serem honestas. Uma história de Roma através de uma visão feminina. E a música? E a música? A música é de um grande fenómeno português. Gosto muito desta mulher e destes homens. The Lucky Duckies é um grupo português que vai buscar as melodias dos anos 50 e dos anos 60, desde o Presley até ao Rockabilly, e que traz agora a parte segunda de Glamour and Nostalgia. Isto chama-se Tu Vo Fare Americano, que é uma canção italiana que se cantava nos anos 50 para os italianos que queriam fingir que eram americanos e que usavam o penteado Elvis Presley. Que lembro muito bem. Isto está muito bonito e acho que vão gostar. Tu Vo Fare Americano. Dos Lucky Duckies. Dos Lucky Duckies. E pronto, já sabe, se quiser ver este programa na net e consultar estas sugestões, pode aceder ao nosso site em sicnoticias.sap.pt e pode também escrever-nos. O nosso endereço eletrónico é sdn@sic.pt. Voltaremos para a semana, certamente, para falar da Síria outra vez. La borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, siete a meno se sa niente a fa. Ok, napolitano, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Come ta può capire che te va bene? Se tu le parli miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capi di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Siéntame che do fa fa.